Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa aula 7 de filosofia do terceiro ano do ensino médio neste primeiro bimestre. Em termos desse período de distanciamento social, é a aula da terceira semana de distanciamento social. Tudo bem? Então, olha só, acompanhe aí comigo, através do caderno do aluno, a explicação dessa aula. Você abre o caderno lá na página 66, que a gente vai começar por lá. Na aula passada, nós fizemos a página 64, 65, e agora você pega aí na página 66, tudo bem? Olha só, o texto, ele vem trazer para a gente aí uma reflexão. Todos somos filósofos. Na aula passada, eu mostrei para vocês alguns dos filósofos brasileiros, né? E que eles têm uma atividade peculiar, né? Eles não são reconhecidos como filósofos à toa. O que eles trazem é um pensamento crítico, sistemático, de certa forma, nos fazer ver mais profundamente a nossa realidade. Né? Muitas vezes eles falam de política, eles falam de cultura, eles falam de sociedade, e que nos faz abrir a mente, de certa forma, para pensar de uma forma diferente, né? Para a gente poder ver de uma forma mais profunda algumas situações da nossa vida social, do nosso país, né? A forma como nós vivemos. Isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa natural. É necessário um esforço, é necessário um método, é necessário uma atitude de questionamento. Todos podemos ter essa atitude de questionamento, mas poucos desenvolvem ela, fazem uso dela para ser, de certa forma, reconhecido como um filósofo. Tudo bem? Então, olha só, vocês precisavam ter respondido também na aula passada qual que é a diferença entre senso comum e senso crítico. E aí, eu vi algumas respostas, foram bem interessantes, né? E acertaram na mosca, né? O senso comum é a forma de pensamento em geral da sociedade. Tudo bem? A forma como as pessoas, em geral, elas pensam, elas refletem, né? E que, de certa forma, é uma herança que a gente vai pegando, né? Através de uma tradição oral e que vai levando aquele saber de senso comum sempre para frente, mas que não tem uma crítica interna, né? Muitas vezes a gente acredita em coisas que nos falaram, mas que não são verdadeiras. Atualmente, a gente está vivendo num tempo de muita dispersão de fake news, onde muitas delas existem pessoas que acreditam veementemente, né, em determinadas fake news, sem ter um pensamento crítico, sem refletir se é verdade ou não. Elas simplesmente aceitam aquele pensamento como sendo algo verdadeiro. Tudo bem? Isso é um tipo de senso comum, certo? Já o senso crítico, por outro lado, é a atitude do verdadeiro filósofo, né? A atitude como o filósofo deve ter, né? Uma atitude de pensamento crítico, de ir investigando a realidade, né? De buscar a verdade dos fatos e assim por diante. Bom, a reflexão envolve, segundo John Dewey, um estado de dúvida, de perplexidade, de dificuldade tal que nosso pensamento formula incessantemente indagações e formas de resolver, ainda que provisoriamente, a dúvida e diminuir a perplexidade. Né? Então, nós finalizamos aqui a aula da semana passada e agora, para continuar a nossa aula, a gente vai passar para o tema superação de preconceitos em relação à filosofia e definição e importância para a cidadania. Tudo bem? Então, olha só. Depois de estabelecer a distinção entre o filosofar espontâneo e o filosofar dos filósofos especialistas, parece importante considerar que essa atividade ainda sofre preconceito. Qual seria o motivo? Por que a atividade do filósofo ela sofre preconceito? Né? Porque as pessoas elas se incomodam com alguém que tem um pensamento crítico, né? Que traz uma crítica a uma determinada situação. Por exemplo, por que um governo se incomoda tanto se as pessoas começarem a pensar, a querer descobrir a realidade, a verdade de determinadas situações? Outras atividades intelectuais também sofrem preconceito.
pense, reflita e escreva um diálogo ou história em quadrinho em que este tipo de situação se manifesta, né? Então, lá no seu caderno, você abre lá e desenvolve um diálogo aonde apresenta-se uma situação de preconceito com relação a alguém que traz algum questionamento sobre a situação. Né? Hoje, por exemplo, em termos de política, a gente percebe que jornalistas, em geral, estão sofrendo muito preconceito, às vezes são alvo até de violência. O que os jornalistas estão fazendo que está incomodando, de certa forma, uma determinada posição política? Será que o mundo sem os jornalistas seria um mundo melhor? Ou seria diferente? Em que ponto seria diferente? Tudo bem? Então, olha só. O que significa preconceito, né? Então, é a gente julgar sem conhecer. É a gente julgar estabelecido num conhecimento raso, né? Um conhecimento, às vezes, hipócrita, mentiroso. Basta uma fala para sermos satirizados? Né? De repente você já passou por essa situação de defender uma posição na sua família, na sua casa, e as pessoas começarem a brincar com você, começarem a dizerem absurdos para você e a, de certa forma, satirizar, né, o que você está falando. Quantas vezes nossos amigos não caçoam de nós por uma palavra ou uma atitude que a gente tem? Né? Então, de forma geral, o preconceito pode ser entendido como uma espécie de prevenção que exclui por alguma particularidade. Né? Então, as pessoas são preconceituosas porque elas, no fundo, querem excluir determinada opinião. Dessa forma, o preconceito surge a partir de uma diferença que é destacada. Apesar de nossa sociedade apresentar significativa diversidade, o preconceito ainda persiste e se volta especialmente para aqueles que apresentam traços físicos, modo de falar, de vestir, de morar, entre outros, que difere do do estabelecido pela opinião dominante, né? Então a gente tem preconceito com a forma como as pessoas se vestem, preconceito com relação à condição social que a pessoa tem, com relação à profissão que a pessoa exerce, mas também com relação ao pensamento que a pessoa tem, com a opinião que a pessoa defende, né? Existe preconceito sobre isso. No campo do conhecimento, a separação entre conhecimentos teóricos e práticos pode gerar preconceito, quando se enfatiza uma característica e não se reflete sobre seu conjunto e contexto. Por exemplo, uma forma de conhecimento pode ser discriminada por apresentar-se prioritariamente como teórica. Né? Então, isso aí é teórico demais, eu não quero conhecer porque é muita teoria. Isso é um tipo de preconceito. O que leva a considerar que esta não serve para a vida prática. E conhecimentos que se apresentam como técnicos ou práticos podem passar a imagem de que não desenvolve o pensamento. Né? Por exemplo, determinada atitude ela é extremamente prática, então o cara deve ser burro, né? Porque ele só faz as coisas porque ele obedece, mas ele não pensa. Também é um tipo de preconceito. Todas essas situações de preconceito levam à discriminação, né? Discriminação no sentido de separar, no sentido de você isolar determinada pessoa, que pode ser ampliada e até fortalecida dependendo dos valores sociais e decisões políticas da sociedade. Tudo bem? Então, olha só, aqui vai ter o QR Code para vocês entrarem em contato aí com, de certa forma, com algumas imagens, né? E eu abri aqui o primeiro QR Code, olha só a imagem que vai abrir. É uma história, é um vídeo no YouTube, né? Vejam, que fala sobre a maiêutica de Sócrates, né? E o segundo QR Code, que eu vou colocar aqui, ó, com o meu celular, ele vai trazer também um outro vídeo do YouTube, onde traz aí, ó, uma história, né, uma explicação sobre a teoria de Sócrates. Sobre a teoria de Sócrates, nós já estudamos, nós já vimos,
E o livro aqui agora, né, a nossa apostila lá atrás, ele aí justamente porque está falando de preconceito. A primeira aula, o vídeo que vocês viram na primeira semana, né, depois que voltou às aulas, depois das férias, foi um vídeo, né, onde eu expliquei Sócrates para vocês. Né? Então, assim, Sócrates foi vítima de preconceito por causa da sua atitude de incomodar o poder e os sábios da época. Né? A gente sabe que sim. Ele foi condenado por quê? Ele sofria preconceito por causa da sua atitude filosófica. Ele estava incomodando demais, né? Então vocês leiam aí o texto na página 68, revejam, se necessário, a aula e respondam as questões no link de atividade de vocês, tudo bem? Esses dois vídeos que estão aqui, eu vou colocar debaixo dessa aula aqui para vocês poderem ver. Um é uma música, uma paródia, e o outro é uma explicação animada sobre o pensamento de Sócrates. Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.